Olá para vocês, hoje é segunda-feira, vamos começar a semana e eu estou dando prosseguimento à minha proposta de falar sobre liderança durante todo o mês de setembro e que acaba que, até pelos feedbacks que eu recebi, que virou um cursinho, um mini cursinho, né? E eu tenho tido cuidado de falar da liderança de uma maneira que todas as pessoas possam entender, né? E fugir um pouco da parte mais literária e da parte mais dos estudos sobre liderança e puxando mais para aquilo que é real, né? O que acontece de fato. Então hoje eu quero falar um pouco do líder que assume uma liderança sem às vezes ter as habilidades para ela, né? Eu estou falando um pouco agora de liderança e personalidades e jeitos de ser das pessoas, porque como eu disse e frisei, o jeito de ser das pessoas, né? Ele está diretamente ligado ao estilo da liderança, né? E esse ser é com S minúsculo, porque quando eu falo às vezes em ser, é o ser mais de essência mesmo, com S maiúsculo, tá, gente? Tem diferença. É, o ser líder, porque foi escolhido ou porque herdou. A gente está vendo agora o príncipe Charles, né? Ele vai herdar o lugar da mãe dele, e que foi uma mulher milenar, olha que responsabilidade. E é engraçado porque a gente não conhece o Charles. E as pessoas julgam pelo que veem, né? Mas a gente vai saber como vai ser na medida em que ele for assumir o reinado dele, né? Então, assim, existem muitos casos em que a pessoa às vezes vai para um lugar de liderança porque foi escolhido, porque é herdeiro, porque às vezes é muito próximo de quem é dono de uma empresa, ou chefe de um serviço público, enfim, quem é escolhido assim e vai para uma liderança. E às vezes aquela pessoa até almeja ou se sente reconhecida. E isso é uma grande chance para essa pessoa também, dela evoluir, dela aprender né, desse lugar de liderança. Mas o que acontece é que um líder que é eleito ou é um líder que é escolhido para ser líder sem que ele tenha dentro de si as habilidades natas, né, ele precisa ter consciência que ele não tem. Ele precisa ter consciência que, opa, tem algumas coisas em mim, no meu perfil, que de repente eu posso vir a ter dificuldades. É preciso essa humildade, é preciso essa autopercepção, esse autoconhecimento. Porque se ele tem esse autoconhecimento, isso não vai atrapalhar. Muito pelo contrário, exercer a liderança pode ser um exercício de aprendizado muito interessante para ele. Então, o líder que não é um líder nato, um líder que não tem habilidade por si mesmo, ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa assistir documentários e filmes e focar na figura de líderes natos para ele compreender, né, o que é que ele pode estar desenvolvendo dentro das exigências que a liderança tem, porque a liderança é um cargo de exigências, sabe? Você vai mexer com pessoas, o que as pessoas vão fazer, você vai ser responsável direto. O que as pessoas não conseguirão fazer, você também vai ser responsável direto. Então a liderança é uma coisa séria, sabe? E então o líder que às vezes recebe, né, essa liderança de alguma forma, ele não chegou à liderança, ele recebe a liderança, ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que ir fazendo exercício no contato com as pessoas, muito atento a ele precisa muito de feedbacks, sem exagero, né? Para as pessoas não confundirem o fato dele estar, às vezes, pedindo um feedback, e as pessoas percebem que a pessoa não tem em si o lugar do líder. Então, muitos liderados abusam também quando eles percebem que aquele líder recebeu o cargo e que tem lá as fragilidades dele, porque infelizmente as relações interpessoais, elas são muito complexas e elas são tão complexas que cada um chega com a sua história. Então, na verdade, tem liderado que tem gozo, que sacaneia, usando a palavra bem assim popular, que fala por trás, né? E aí ele fala, pô, esse cara não tem nenhum,
Esse cara não tem perfil para isso, né? E então, assim, às vezes, um líder que está em desenvolvimento, que precisa se desenvolver, ele tem uma personalidade mais passiva, sabe? Uma personalidade mais introspectiva. Às vezes é um líder que tem pouco conhecimento, às vezes é um líder que tem um jeito de falar, né, que às vezes nem sempre é determinado, às vezes o jeito de falar é duvidoso, e essas são características que de fato elas ecoam no grupo que você lidera quando você está querendo fazer uma liderança com as melhores intenções e você não tem em si as habilidades. Então, um componente importante é isso, é você ter o autoconhecimento que você não tem, é você saber e conhecer o seu jeito de ser, aonde é que estão os pontos a serem desenvolvidos, é você buscar ajuda de consultores sérios e de pessoas que queiram de fato, junto com você, fazer uma cogestão honesta de troca para que você possa se desenvolver. O problema de um líder que assume e ele não tem em si as habilidades necessárias é quando falta tudo isso para ele, quando ele entende que só o fato dele ter sido escolhido é suficiente, e não é. Então, quando ele entende que só ter sido escolhido ele é suficiente, ele vai usar um poder abusivo, ele vai usar o poder do título, ele vai abusar o poder do lugar, né, que não é dele, é do lugar que ele ocupa, para tentar ver se dessa forma ele consegue os resultados. Então ele tende a duas coisas, ou ao autoritarismo ou a omissão completa, né? E às vezes ele tem alguém que por trás dele faz esse papel. Então são muitos os jogos que acabam acontecendo quando a pessoa assume uma liderança para a qual a princípio ela não tem a habilidade natural, ela não tem o dom, né? E ela não reconhece isso. Em algumas oportunidades que eu tive de trabalhar com pessoas, lideranças e equipes, e eu já fiz muito isso, né? Eu já fiz essa pergunta às vezes diretamente, sabe? Porque era o meu papel fazer isso, de perguntar: você se sente habilitado, né? Porque você vai assumir uma coisa muito séria. É importante esse susto, porque aí eu acho que a pessoa pode, sim, ainda que não tenha naturalmente, ela pode desenvolver as habilidades com apoio, com ajuda, com interlocução sadia, com pessoas que ela possa trazer para perto dela, que são pessoas humanizadas e humanizadoras. Aí sim, ele sai da liderança com muito aprendizado. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, ela falou: eu não tenho habilidade, e era uma mulher. Aí eu falei com ela: você está entrando sem ser, mas você vai sair sendo. E não deu outra. Isso aconteceu, sabe? Então, foi assim, é possível, tá? Então, fica aí mais essa minha contribuição para hoje e amanhã a gente continua. Tchau.